Oi, todo mundo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, para quem não me conhece, sou o Guilherme Fernandes de Araújo. Sou estudante de filosofia na UFG, Universidade Federal de Goiás. Atualmente pesquiso Spinoza. Porém, contudo, todavia, eu queria falar de um livro que não é do Spinoza, que eu li recentemente e que me marcou muito. Se você ler o título, eu vou discutir um tópico muito presente nesse livro. Para quem não é introduzido a essas coisas, o livro que eu estou me referindo é O que é Filosofia do Deleuze e do Guattari. Para quem não sabe, esses dois malucos são dois franceses do século passado e que, na minha humilde opinião, são os filósofos mais importantes da França do século passado. Viu? Toma essa, Sartre. Toma essa, Camille. Toma essa, Bergson. Bergson, desculpa. Se alguém quiser me corrigir nos comentários, eu tô falando o nome do Bergson errado. Eu vou chamar ele de Bergson pro resto da minha vida. Mas é. Bora contextualizar um pouquinho para poder falar do livro. A gente tem esses dois caras lá na França. O Gilles Deleuze, do Deleuze, e o Félix Guattari. De um lado, a gente tem um cara que está se formando lá em Paris, na França, em filosofia, começando a ser um nome muito presente nos meios acadêmicos da França e internacionais, principalmente discutindo Bergson e Spinoza. E do outro lado tem um aluno do Lacan que está começando a se opor ao mestre, a discordar de várias coisas dele, fazendo rebuliço. E por coincidência, ou questão de causalidade, que é o que eu gosto de acreditar, os dois manos se conheciam. E eram muito amigos. Muito amigos mesmo. São tão amigos que eles dedicaram boa parte das obras de vida deles. Dois dos livros mais importantes desses caras foram feitos em conjunto, que é o Antiédipo e o Mil Platôs. Duas obras magníficas, dedicadas inteiramente a falar que o Freud é um bundão, não serve para nada. Eu não tô zoando. Eu não estou zoando a um ponto que eu vou até pegar aqui uma passagem muito específica do Deleuze falando exatamente sobre isso. Na verdade, Freud vê nada e não entende de nada. Não são minhas palavras, são palavras dos dois homens. E esses caras são fenomenais, na minha opinião. Eles são, tipo, dois dos autores mais importantes, não só da França, como do mundo do século passado e talvez de todos os tempos. Eu vou fazer essa formação ultra específica, mas que eu acredito que seja verdade. O... Aí eles estão escrevendo texto, escrevendo texto, escrevendo texto, geralmente coisas juntas. Às vezes um texto próprio, tipo o Diferença e Repetição do Deleuze, que é um texto muito bom, recomendo vocês lerem, muito bom mesmo, fenomenal. E a vida vai indo. Esse livro é o último livro que o Deleuze publica. Não tenho certeza se é o último que o Guattari publica, mas o Deleuze é o último. Ele publica a primeira edição desse livro em 1992. 1992. E pelo menos a primeira edição aqui, eu acredito eu acredito que o livro não esteja errado. Vou confiar nele. E essa obra é a última obra do Deleuze. Isso aqui é publicado em 1992 e o Deleuze, que estava passando por uma série de problemas de saúde respiratórios que estavam impedindo ele de produzir qualquer conteúdo acadêmico ou filosófico em geral, não só acadêmico, mas como os textos não acadêmicos dele, que são os textos de filosofia pura, que eu gosto assim de chamar. Ele, no dia 4 de novembro de 1995, lá em Paris, ele comete suicídio. Ele se joga do prédio do hospital que ele estava internado. Porque ele acreditava que a vida do filósofo é fazer filosofia. Se você não está fazendo isso, não tem motivo de você viver. É a forma que eu interpreto, pelo menos. Tem gente que vê a morte do Deleuze como uma morte feliz. Tem gente que vê ele como uma morte triste, ele contente. Tipo, tem gente que vê ele achando. Tem gente que acha a morte dele. Ele tava contente com tudo que ele fez. Tem gente que achava que ele não tava. E eu, pessoalmente, acho que é irrelevante.
se o Deleuze estava feliz ou triste com tudo que ele fez até então. Por quê? Esse livro. Exatamente porque nesse livro eu acho que tem a resposta exata para isso. Antes de falecer, o Deleuze ele termina essa obra com Guattari. Ele produz mais uma obra que são duas pessoas completamente diferentes, duas pessoas com ideias diferentes, fazer uma coisa nova. É muito poético para mim saber que a última coisa que o Deleuze deixou pra gente foi fruto da amizade dele com Guattari. E não só isso, a mensagem por trás desse livro é fenomenal. Eu gosto de imaginar um homem de 70 anos, que era o Deleuze, um homem velho, sábio, chato pra caralho, fica no bar bebendo, enchendo o saco dos outros. Mas um cara muito experiente. E um cara que queria ver as próximas gerações sendo tão dedicadas a, a essa ação de fazer filosofia que nem a geração dele foi. Pô, ele era contemporâneo de gente espetacular. Um pouco antes dele, tipo, enquanto ele atuava, um pouco antes tinha o Sartre, tinha o Camus, tinha o Bergson, tudo isso no mesmo século. E eu gosto de ver que. Eu gosto de pensar que o Deleuze queria que as próximas gerações também fossem assim. Eu acho. Eu vou usar muito eu acho nesse vídeo, porque realmente eu tentando saber que o cara que se matou pensava na hora da morte. É pai ainda. O... Tem uma passagem específica nessa obra. Vou até pegar aqui. Nessa edição vai estar na página 180 e pouco. Eu deixei ela aqui anotada. Que é o seguinte. A criação de... Não, pera. Não é essa aqui não. Cadê? Transmitir não é herdar, mas inventar um modo de ter herança. Dar a herança para aqueles que não a possuem diretamente. O que isso quer dizer? O que Deleuze queria dizer com isso? Isso está na conclusão do livro. O cara quase termina o livro falando sobre passar filosofia para os outros. E eu quase choro falando disso, de verdade, porque é uma coisa que me manda quase pro pessoal. Saber que nos piores momentos da vida dele, o cara tava preocupado com o futuro da tradição filosófica. Pô, ele tá comentando aqui. Não importa você só herdar a filosofia de alguém. Não importa você só se basear no autor e só fazer coisa específica sobre tal autor. Não. Você tem que pegar essa herança e inverter ela. Mudar ela. Ressignificar essa herança. Pegar tudo que a galera te passou, todos que os seus, posso falar, seus ancestrais da filosofia te deram. Não só da filosofia, de qualquer coisa. O que os seus antepassados acadêmicos ou criativos te deram e transformar em coisa nova. Eu realmente acho que os dois caras, tanto o Guattari quanto o Deleuze, estavam preocupadíssimos em garantir que tudo que eles fizessem não ia acabar com eles. Ia ir pra frente. Ia criar gerações novas dentro da filosofia e da psicanálise pro Guattari, né? Eu realmente acredito do fundo do meu coração. Independente se o Deleuze estava contente com a obra dele ou se estava feliz com a obra dele, ele sabia. Não foi o suficiente. Tem que ter mais. E todo mundo tem que pensar assim na hora de morrer, quando você está num setor criativo. Eu não fiz bastante. Mas não no sentido ruim.
Mas eu não fiz o bastante. Queria ter feito mais. Mas se eu não posso, alguém vai fazer por mim. Eu acho esse tipo de mentalidade fenomenal. E por que isso me pegou tanto? Eu gosto de pensar, eu sendo meio egocêntrico aqui, mas eu gosto de pensar que eu sou fruto do trabalho desses caras. Não só desses filósofos grandes, mas de pessoas específicas que me marcaram. Meu bisavô, meus pais, minha avó, meus amigos, pessoas que eu conheci que já faleceram. Eu acredito que eu sou o fruto de, desse tipo de coisa deles. Meu bisavô, por exemplo. Eu gosto de acreditar que. Não é que eu gosto de acreditar, é quase na cara. Ele fazia questão de todo mundo da família ser estudado. As mulheres, os homens, todo mundo tinha que ser estudado, ir pra faculdade, fazer tudo certinho. Pô, meu bisavô ajudou minha mãe a estudar medicina aqui em Goiânia, no FG. Então, eu fico pensando, meu avô passou a tocha pra mim. Meu bisavô César passou a tocha pra mim. Passou a tocha pro meu irmão. Passou a tocha pro meu tio. Passou a tocha pros meus primos. Passou a tocha pra minha mãe. E esses caras, que são gigantescos nos seus setores, também vão passar as tochas. Só que não vão passar as tochas por um quesito tão específico. Ou vão também. Eles podem ter alunos ou familiares que eles querem passar a tocha para eles. Mas eu sinto que esse livro em específico é uma tocha geral. Eles publicaram isso aqui para todo mundo ler. Isso aqui não é só para ficar numa bolinha. Isso aqui é para passar a tocha para qualquer um que quiser fazer filosofia. Qualquer um que quiser criar coisas, eles escreveram isso aqui para tentar ajudar. Para passar para frente essa vontade, essa força de vontade deles. É aquela piada de, alguém andou para você poder correr. Eu acho que é isso mesmo. Deus e Gattari andaram para que eu pudesse correr. Eu não tô mencionando tanto Gattari nesse vídeo, não porque eu tô esquecendo dele. Muito pelo contrário. Gattari foi essencial pro Deleuze e para formar todas as ideias dele, basicamente. Não todas, mas muitas delas. Principalmente do Antiético do Mil Platôs. Só que eu não tenho tanta familiaridade assim com psicanálise. E o Deleuze ficaria puto comigo de eu não mencionar toda hora o Guattari junto com o nome dele, junto com o Deleuze. Porque, querendo ou não, pra mim isso aqui também é um reflexo perfeito da relação amistosa entre duas pessoas. Eu gosto de imaginar o Deleuze falando pros outros. Vocês ficam falando meu nome e não mencionam do meu amigo? Vocês não podem apagar o nome dele do lado do meu nos livros. Eu adoro essa ideia. Eu adoro isso. Porque eu acho muito bonito esse tipo de coisa. Acho poético profundo. Eu não sei explicar. O... Eu não sei muito como terminar esse vídeo, porque é realmente uma coisa muito específica. Mas eu acho que a mensagem que esse livro me passou é confie no futuro. Ah, mas Deus se matou. Mas não porque ele não confiava no futuro, mas porque para ele não tinha mais o que fazer no quesito pessoal. Mas não é por isso que o futuro tá perdido. Se você não conseguir fazer algo agora, garanto que as próximas gerações consigam por você no caso, no português. Seja o carregador da tocha que esses caras queriam. Carregue a tocha do jeito que o Deleuze queria que você carregasse. Carregue a tocha que nem o meu bisavô queria que eu carregasse. Seja alguém que faça coisas novas. Eu acho que é isso. Não tem mais muito o que eu falar nesse vídeo. Mas é. Um abraço pra vocês.